Este é o Encélado, né? Uma pequena lua de Saturno. É a sexta maior lua do planeta Saturno. Mas mesmo sendo pequena, isso não significa que não haja nada de extraordinário aqui. À primeira vista, parece apenas um pedaço comum de gelo orbitando um planeta gigantesco, silencioso, frio e aparentemente sem vida. Mas tudo mudou quando Cassini-Huygens chegou lá. Enquanto orbitava o sistema de Saturno, ela viu algo que surpreendeu toda a comunidade científica. Do Polo Sul de Encélado, havia enormes explosões de gelo e água sendo lançadas para fora de sua superfície. Parecia um geyser gigante no meio do espaço, e foi aí que começaram a surgir muitas perguntas. Por que existe uma erupção assim em uma lua tão fria? O que existe sob esse gelo espesso? E será possível que haja um mundo escondido embaixo dele? E é isso que vamos descobrir. Mas antes de continuarmos, por favor, curta este vídeo. Isso faz uma grande diferença para nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado. Quando a Cassini passou exatamente por aqueles jatos de gelo, tudo ficou ainda mais misterioso. Dentro das partículas ejetadas, a sonda encontrou água, moléculas orgânicas e sinais de que pode haver um grande oceano sob o gelo. Não era apenas água. Também havia evidências de que parece haver fontes hidrotermais no fundo desse oceano. Assim como as fontes aqui na Terra, que são habitadas por pequenos organismos mesmo sem a luz do Sol. E foi aí que os cientistas começaram a considerar uma possibilidade surpreendente. E se houver vida em Encélado? Mas antes que esse mistério pudesse ser totalmente respondido, a missão Cassini chegou ao fim. Em 2017, ela ficou sem combustível. E para evitar que caísse em luas que poderiam abrigar vida, a NASA decidiu deliberadamente mergulhar a espaçonave na atmosfera de Saturno. E como resultado, ela foi sendo queimada aos poucos no planeta gigante. Mesmo assim, ela carregava um único equipamento feito pelo homem que estudou diretamente em Encélado. E até hoje, muitas perguntas ainda não têm resposta. Será que realmente existe um oceano global embaixo dela? E quão profunda é a água lá? O que realmente acontece sob o grosso gelo? E o mais importante de tudo, será que existe vida lá? Já se passou mais de uma década desde a última vez que visitamos Encélado, mas as pesquisas sobre isso ainda não pararam. Agora até o telescópio espacial James Webb está observando essa pequena lua. Os pesquisadores também continuam analisando os dados antigos enviados pela Cassini antes dela desaparecer. E o surpreendente é que esses dados já têm 10 anos, mas ainda continuam surgindo novas descobertas até hoje. Com tantos satélites no sistema solar, Encélado é um dos lugares mais inesperados onde pode haver vida. E o mais assustador é que talvez só agora estejamos começando a entender o quão complexo isso é. Com uma extensão de aproximadamente 500 quilômetros, Encélado é muito pequeno, comparado a outros satélites. É quase do tamanho do Arizona, se formos comparar. Ele orbita a uma distância de cerca de 238 mil quilômetros de Saturno. Lá, a luz do Sol é muito fraca. Parece apenas uma pequena estrela vista de uma distância muito grande. E por estar tão longe do Sol, a temperatura média na sua superfície chega a menos 201 graus Celsius. É tão frio que a vida comum é quase impossível. Por causa disso, antigamente era muito difícil estudar Encélado. Ele já é pequeno e ainda por cima está em um local muito escuro. Na verdade, foi só em 1789 que o astrônomo William Herschel o viu pela primeira vez. E para conseguir enxergar essa pequena lua, ele precisou do maior telescópio do mundo naquela época. Junto com sua irmã Caroline Herschel, eles construíram um telescópio enorme, muito avançado para a época deles. O espelho dele era tão grande que pesava quase meia tonelada, e eles levaram mais de um ano só para terminar o polimento cuidadoso dele. Mas mesmo com um telescópio tão impressionante, tudo o que eles conseguiram ver de Encélado foi uma pequena bola de gelo que parecia comum. E por quase 200 anos foi só assim que enxergamos isso. Uma lua silenciosa e gelada que mais tarde se revelou um dos lugares mais misteriosos de todo o sistema solar. E agora, vamos dar uma olhada na primeira imagem de Encélado. Também foi um mistério por quase 200 anos. Desde que foi descoberto em 1789, as pessoas praticamente tinham uma única visão sobre ele.
Uma lua fria, pequena e aparentemente sem nada de especial de Saturno. Mas tudo mudou na década de 1980. Foi lá que a Voyager 1 e a Voyager 2 passaram pela primeira vez ao redor do sistema de Saturno. O sobrevoo deles foi rápido, mas foi o suficiente para mudar completamente nossa visão sobre Encélado, o que os satélites esperavam. Antes, era considerado uma lua cheia de crateras e parecia um mundo morto. Mas as imagens mostraram algo diferente. Há partes da sua superfície que são extremamente lisas. Quase não há crateras. E para os cientistas isso é algo muito importante, porque no espaço, quando uma lua é antiga e já está quieta, geralmente ela está cheia de crateras causadas por bilhões de anos de impactos de asteroides. Mas Encélado parece ter áreas que foram recentemente limpas. Isso significa que algo está acontecendo sob sua superfície. É possível que haja atividade sísmica. É possível que o interior da Lua ainda esteja se movendo. E talvez não seja um mundo completamente morto. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Os cientistas também notaram que Encélado está exatamente na parte mais espessa do anel de Saturno. Um anel imenso de gelo e partículas que circunda o planeta. E quanto mais eles estudavam isso, uma ideia estranha surgiu. E se o próprio Encélado estivesse alimentando esse anel? E se houvesse material vindo diretamente da Lua e se espalhando ao redor de Saturno? E foi aí que alguns começaram a pensar que talvez Encélado estivesse vivo à sua própria maneira. Não literalmente com alienígenas logo de cara, mas uma lua ativa, em movimento e com energia sob sua superfície congelada. Por causa desses mistérios, Encélado se tornou um dos alvos mais importantes da próxima grande missão da NASA. E foi aí que nasceu a missão Cassini-Huygens. Em 1997, a Cassini foi lançada usando o enorme foguete Titan 4B, e depois de uma longa e complicada viagem pelo sistema solar, incluindo uma volta em Vênus para ganhar velocidade extra, finalmente chegou a Saturno no final de 2000 telesecestes. A espaçonave levou mais de 6 anos para chegar lá. E tudo isso valeu a pena, porque desde que a Cassini chegou ao sistema de Saturno, mais de 4.000 artigos científicos já foram produzidos a partir dos seus dados. Mas, de todas as descobertas dela, nada abalou mais o mundo científico do que o que eles encontraram no início de 2005. Nos primeiros sobrevoos da Cassini em Encélado, as câmeras dela notaram algo em que os cientistas quase não conseguiam acreditar. Havia geysers gigantes explodindo do polo sul da Lua. No próprio vácuo do espaço, água e gelo estavam sendo lançados para fora de Encélado. E não era apenas um pequeno vapor. A cada segundo, aproximadamente 250 quilos de água e gelo eram expelidos por essas aberturas. E a velocidade disso chegava a mais de 1.000 quilômetros por hora. Foi aí que tudo ficou claro. Encélado não era apenas um pedaço de gelo. Tinha atmosfera, tinha geologia ativa. E há algo acontecendo sob a superfície dele que ainda não entendemos completamente. Sinais de possível vida. Depois dessa descoberta, a NASA mudou imediatamente o plano da missão Cassini. Eles deram uma ordem muito perigosa para a espaçonave: aproximar-se bastante de Encélado, apenas cerca de 50 quilômetros da superfície. O objetivo era passar diretamente pelas plumas e provar o conteúdo do gelo que estava sendo expelido. Era um risco enorme, um pequeno erro apenas. A espaçonave poderia ser destruída depois de quase uma década de viagem no espaço. Mas para a NASA, o risco valia a pena, porque eles estavam procurando por algo, sinais de vida extraterrestre. E, para falar a verdade, até hoje, essa ainda é uma das perguntas mais fascinantes da humanidade. Será que a vida não existe em nenhum outro lugar do universo? É impressionante pensar que chegamos ao ponto de ter tecnologia capaz de procurar possíveis formas de vida em outros mundos. E esse tipo de tecnologia não foi criado de qualquer jeito. Foram necessários muitos anos de matemática, engenharia, programação e pesquisa científica para criar espaçonaves como a Cassini. Cada movimento dela, cada cálculo e cada foto que ela enviou de volta para a Terra passou por uma programação extremamente complexa. Mas vamos voltar para Encélado. Esse é um dos maiores motivos pelos quais todos nós continuamos. Explorando o espaço é a esperança de que talvez não estejamos sozinhos, de acordo com a NASA. Uma coisa pode ser considerada viva
se for um sistema químico autossustentável capaz de evolução darwiniana. Isso significa algo simples, um sistema que consegue sobreviver, se adaptar e evoluir ao longo do tempo. Mas como vamos procurar isso em Encélado? Para os cientistas, existem 4 requisitos principais que precisam ser encontrados: água líquida, fonte de energia, as substâncias químicas certas e tempo suficiente para a vida se formar. E desses 4, o primeiro que eles procuram é a água. Não porque eles têm certeza de que não há água lá. Na verdade, está muito claro que Encélado tem água. A verdadeira pergunta agora é esta: quanta água existe embaixo dele e de onde exatamente ela vem? E agora, vamos dar uma olhada no oceano escondido de Encélado. Quanto mais a Cassini-Huygens estudava Encélado, mais ficava claro que não era uma lua comum diante deles. Em 2006, a Cassini enviou imagens e varreduras infravermelhas do polo sul da Lua. E foi aí que os cientistas viram algo surpreendente. Há um calor intenso vindo debaixo da superfície congelada dela. Em um lugar que deveria ser extremamente frio, existe uma parte da Lua que é mais quente do que o esperado. E foi lá também que viram claramente pela primeira vez o que eles chamam de listras de tigre. Fendas longas no gelo de Encélado parecem grandes feridas abertas na superfície da Lua. Mas essas fendas não são apenas rachaduras simples. Para os cientistas, isso é um grande sinal de que algo ativo está acontecendo sob a superfície. Parece que algo respira sob o gelo. E é justamente dessas fissuras que saem os poderosos jatos de água e gelo que a Cassini observou. Foi aí que começou a se formar uma enorme fenda. Existe um oceano líquido sob Encélado. E não é só água. É possível que também haja atividade hidrotermal embaixo dela, que impulsiona essas gigantescas erupções de gelo para o espaço. Durante muitos anos, os cientistas achavam que esse oceano era pequeno, como se fosse uma bolsa isolada de água sob o Polo Sul. Mas, à medida que eles estudavam mais a Lua, tudo foi ficando mais estranho. Durante 7 anos, eles modelaram cuidadosamente. Este é o movimento da superfície de Encélado. E eles perceberam algo que não esperavam. A Lua balança ou oscila levemente enquanto gira. Na ciência, isso é chamado de libração. Mas o problema é que a oscilação de Encélados é grande demais para ser explicada apenas por um pequeno oceano. E foi aí que veio a constatação surpreendente. A superfície da Lua não está ligada diretamente ao núcleo, ou seja, parece haver uma grande camada de água ali, entre o núcleo rochoso e o gelo espesso na cobre a superfície, e agora os cientistas estão mais confiantes de que existe um oceano global em Encélado. Isso significa que a água pode envolver quase todo o núcleo rochoso da Lua. Não é apenas um pequeno lago, mas sim um vasto oceano escondido sob o gelo. E quanto mais eles estudam isso, mais evidências aparecem. Em 2025, houve um novo avanço vindo dos estudos dos pesquisadores da Universidade de Oxford, do Southwest Research Institute e do Planetary Science Institute. Eles revisitaram os antigos dados da Cassini do Polo Norte de Encélado. Eles compararam esses dados com os novos modelos de temperatura da superfície de Encélado em 2005 e na sua estação de verão em 2015, e eles descobriram algo surpreendente. Não é só o Polo Sul que está liberando calor, o Polo Norte também está mais quente do que o esperado, segundo a análise deles. A temperatura lá está quase 7 graus acima do que deveria, e para os cientistas esse resultado é muito importante, porque isso significa que Encélado está gerando muito mais calor interno do que eles pensavam antes. E também é possível que o oceano sob o gelo exista há muito tempo, mas há um grande problema. Encélado está muito longe do Sol. Na verdade, a temperatura média da superfície dele chega a menos 201 graus Celsius. Com esse tipo de frio, toda a água deveria estar congelada. Então, a próxima pergunta dos cientistas é: de onde vem o calor? Fontes hidrotermais no fundo do oceano? Foi aí que o mistério de Encélado ficou ainda mais interessante. Se a única fonte de calor fosse a decomposição radioativa no núcleo, como acontece na Terra, a energia produzida seria muito insuficiente. De acordo com os cálculos dos cientistas, apenas cerca de 1% do calor detectado pela Cassini pode ser explicado pela decomposição radioativa.
Isso significa que existe outra fonte de energia. Em 2017, uma equipe de pesquisadores liderada por Gael Choblet apresentou uma possível resposta. Como Encélado está travado por maré com Saturno, apenas um lado dele está sempre voltado para o planeta enquanto orbita. E devido à intensa gravidade de Saturno, a Lua vai sendo gradualmente esticada e comprimida enquanto orbita. E essa pressão cria fricção dentro de Encélado. E essa fricção gera calor. Mas não basta apenas ter calor no núcleo. Esse calor também precisa alcançar o oceano acima do núcleo. A teoria deles é ainda mais surpreendente. Talvez a água flua para o núcleo rochoso da Lua. Ela passa por minerais de silicato na parte inferior. Ela esquenta e depois sobe de volta como plumas hidrotermais concentradas, como geysers subaquáticos sob o fundo do oceano. E tem algo ainda mais impressionante. Pode ser parecido com as fontes hidrotermais aqui na Terra. Em 2022, um novo estudo liderado por Waning Khan trouxe ainda mais evidências. Usando dados da Cassini, eles criaram modelos da superfície de Encélado para estimar o quão salgado é o oceano dele. E o resultado mostrou que ele é apenas um pouco menos salgado do que os oceanos aqui da Terra. Para os cientistas, isso é uma grande pista, porque esse tipo de água geralmente se forma quando há o que chamam de reações entre água e rocha. Em outras palavras, a interação da água com o núcleo rochoso. E é exatamente isso que se espera que aconteça se houver fontes hidrotermais no fundo do oceano. Na Terra, muitos cientistas acreditam que as fontes hidrotermais são um dos lugares onde a vida começou pela primeira vez, bilhões de anos atrás. Por isso, a possibilidade de também existirem essas fontes em uma pequena lua que orbita um planeta gigante e gasoso é uma das descobertas mais empolgantes da ciência espacial moderna. Porque, além de água e calor, isso também nos dá outro requisito importante para a vida. E esses são as substâncias químicas. Apesar disso, enquanto a Cassini-Huygens continuava passando pelas plumas de Encelados, ela não estava apenas coletando fotos. Ela também carregava um instrumento muito importante, um espectrômetro de massa, um dispositivo capaz de identificar que tipo de moléculas estão presentes em uma amostra, analisando a massa de seus íons. Em outras palavras, é como se fosse o detetive químico da espaçonave. E quando a Cassini começou a analisar as partículas que estavam sendo expelidas de Encelados, tudo ficou ainda mais surpreendente. Ela detectou hidrogênio. E para muitos cientistas isso é muito importante, porque acredita-se que o hidrogênio seja uma das possíveis fontes de energia para as formas mais primitivas de vida aqui na Terra. Mas não foi só isso, né? A Cassini também detectou hidrocarbonetos complexos e outras moléculas que contêm oxigênio, carbono e nitrogênio. Isso significa que não existe só água sob Encélado. Há atividade química lá. Com o aumento dos dados enviados pela Cassini para a Terra, os cientistas tiveram dificuldade em acompanhar tantas informações. São muitas amostras, muitos sinais químicos e muitas possíveis descobertas. Mas antes que eles pudessem terminar de estudar tudo isso, chegou ao fim a missão Cassini. Em 15 de setembro de 2017, a espaçonave foi finalmente enviada para a atmosfera de Saturno. E lá ela queimou completamente e se desintegrou. Mas isso não foi um acidente. A NASA realmente planejou a autodestruição da Cassini, porque eles não queriam correr nem o menor risco de que micróbios da Terra contaminassem luas como Encélado e Titã. Caso exista vida lá, eles não queriam que fosse contaminada por bactérias da Terra. Então, mesmo que a vida da Cassini tenha terminado, a missão da humanidade não acabou. Porque depois que a espaçonave desapareceu, foi aí que a análise dos seus dados ficou ainda mais profunda. Em 2018, uma análise confirmou a presença de moléculas orgânicas em forma de anel e compostos simples que contêm oxigênio. Isso significa que há realmente atividade química sob o oceano de Encélado. Mas tudo ficou ainda mais emocionante em 2022, porque lá foi encontrado outro elemento extremamente importante para a vida, fósforo. E com essa descoberta, estão completos os 6 principais elementos que se acredita serem necessários para a vida: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e enxofre. Os cientistas conhecem bem isso pelo acrônimo CHNOPS, e quando essa lista foi completada,
Alguns sentiram como se o quebra-cabeça estivesse completo. Mas a história ainda não acabou, porque, enquanto os cientistas analisavam mais profundamente os antigos dados da Cassini, novos segredos continuaram a surgir. Quando os pesquisadores viram as primeiras leituras do espectrômetro de massa da Cassini, não tinham certeza sobre a interpretação, e havia um motivo para isso. Porque, no laboratório aqui na Terra, uma amostra é analisada calmamente em um ambiente controlado. Mas a Cassini literalmente colidiu seu detector com as partículas enquanto viajava pelo espaço a quase 64 mil quilômetros por hora. Por isso, o resultado dos dados foi bem diferente. É como a diferença entre uma melancia cuidadosamente fatiada com uma faca e uma melancia passada no liquidificador ainda é a mesma melancia, mas a aparência dos pedaços vai ser diferente, e o mesmo acontece com as moléculas. Quando as moléculas são quebradas por uma energia intensa, a assinatura química que o instrumento vê muda. Por isso, os cientistas precisaram aprimorar ainda mais a forma como analisam os dados. E foi aí que entrou uma equipe liderada por Nozer Cavaja, do Instituto de Sistemas Espaciais de Stuttgart. Eles estudaram por mais de uma década os dados dos sobrevoos das plumas feitos pela Cassini. E no ano passado, eles divulgaram uma das descobertas mais importantes sobre Encélado. Eles usaram amostras coletadas quando a Cassini passou a apenas cerca de 20 quilômetros da superfície da Lua. E essas amostras eram especiais, porque as partículas ainda estavam frescas. Tinham saído do oceano de Encélado apenas alguns minutos antes, ainda não tinham sido afetadas pela radiação do Sol, ao contrário de outras partículas que já flutuavam no anel há muito tempo. Em outras palavras, esta é uma das amostras mais puras que conseguimos obter do fundo do oceano de Encélado. E o que eles encontraram aqui foi ainda mais surpreendente do que esperavam. Eles encontraram dióxido de carbono, alcanos e alcenos ricos em carbono, ésteres cíclicos, éteres, compostos de etila e outras moléculas contendo nitrogênio e oxigênio. Isso significa que uma química muito complexa está acontecendo sob essa lua e possivelmente está melhorando. É possível que existam fontes hidrotermais no fundo do oceano dela. Para os cientistas, essas moléculas são muito importantes, porque elas são como blocos de montar do mundo da química. Quanto mais tipos de moléculas existirem, mais reações químicas diferentes podem acontecer. E quando essas reações se tornam suficientemente complexas, elas podem começar a mostrar uma característica muito importante: evolução. O mesmo processo que deu origem à vida aqui na Terra. E quando você tem água, energia, substâncias químicas e evolução, resta apenas uma pergunta: Encélado teve tempo suficiente para que a vida surgisse? Porque mesmo que a Cassini tenha ficado 13 anos no sistema de Saturno, isso ainda é muito pouco comparado aos bilhões de anos necessários para a vida se formar. Por isso, agora há um novo instrumento ajudando na busca por respostas: o telescópio espacial James Webb. Mesmo que a missão Cassini-Huygens já tenha terminado há muito tempo, a história de Encélado ainda não acabou. Porque agora há um instrumento ainda mais poderoso observando Encélado, o telescópio espacial James Webb. E quando esse telescópio estudou novamente a pequena lua de Saturno, ele viu algo que os cientistas quase não conseguiram acreditar. Uma equipe de pesquisa liderada por Jerônimo Villanueva usou quase 10 horas do tempo de observação do James Webb para observar Encélado. E o que eles viram foi ainda mais impressionante do que esperavam. Uma enorme pluma explodiu novamente do polo sul da Lua, mas isso não foi apenas uma erupção comum. O vapor e o gelo que foram expelidos alcançaram quase 20 vezes o tamanho do próprio Encélado. Mas era ainda mais extenso do que o que a Cassini tinha visto antes. E por causa disso, nossa compreensão sobre o quão ativa é essa Lua aumentou ainda mais. Mas não foi só isso que o observatório James Webb respondeu. Durante muitos anos, existia um grande mistério sobre Saturno. De onde vem a água na atmosfera dele? E agora parece que a resposta está em Encélado. Novas imagens mostraram que, enquanto a Lua continua expelindo água e gelo, ela vai enchendo aos poucos a região ao redor de Saturno com uma enorme quantidade de partículas de gelo. É como se ela estivesse criando um gigantesco anel de gelo ao redor do planeta. E por causa disso, Encélado se tornou especial para a vida. Esta é a única lua conhecida que afeta diretamente a química atmosférica do seu planeta hospedeiro.
Em outras palavras, essa pequena lua está mudando o próprio ambiente de Saturno. Mas aquelas partículas de gelo têm outro efeito estranho. Enquanto elas orbitam o sistema de Saturno, perdem elétrons e se tornam partículas ionizadas. E quando isso acontece, elas se tornam um plasma eletricamente carregado. Recentemente, os cientistas descobriram que esse plasma interage com o campo magnético de Saturno. E por causa disso, formam-se ondas de plasma extremamente longas que chegam a quase 504 mil quilômetros. Isso é mais de 2.000 vezes maior do que o raio de Encelados. Eles chamam isso de asas de Alfvén. São como gigantescas estruturas elétricas invisíveis que se estendem da Lua até Saturno. Existe uma corrente principal de plasma que vai direto, conectada ao planeta, enquanto outras ricocheteiam, voltando e criando uma espécie de gigantesca grade ou teia de plasma ao redor do sistema de Saturno. E até agora, os cientistas ainda não entendem completamente como exatamente isso funciona. É surpreendente pensar que uma pequena lua que antes se pensava ser apenas um simples pedaço de gelo pode afetar todo o ambiente de um planeta gigante. Quanto tempo essa atividade vai durar? Mas há uma pergunta muito importante. Até quando vai durar a atividade geotérmica de Encelados? Porque se isso desaparecer rapidamente, talvez não haja tempo suficiente para a vida se desenvolver. No ano passado, os cientistas reanalisaram antigos dados de infravermelho da Cassini. Compararam esses dados com novos modelos de temperatura da superfície de Encélado. A equipe de pesquisa de Georgina Miles e Carly Howitt descobriu um detalhe muito importante. O calor que sai da superfície da Lua é quase exatamente igual à geração de calor prevista a partir do núcleo dela. E para os cientistas isso é uma notícia enorme, porque isso significa que a era oceânica de Encélado pode durar muito tempo. Não é apenas um calor temporário. É possível que o interior da Lua permaneça ativo por milhões ou até bilhões de anos. E isso é exatamente o que a vida precisa: tempo. Quanto às futuras missões para Encélado, uma das coisas mais impressionantes de toda a história de Encélado é isto. Mesmo usando dados antigos, os cientistas continuam fazendo novas descobertas. E não são apenas pesquisadores profissionais que ajudam nisso. Em 2017, um astrônomo amador chamado Ted Strick revisitou as antigas imagens da Voyager de Encélado, e ele viu um possível jato de água nas imagens antigas. Se isso tivesse sido notado antes, talvez o design da missão Cassini teria sido diferente. Talvez tivessem colocado mais instrumentos para estudar diretamente o jato. Talvez a sonda tivesse passado ainda mais perto da Lua. Mas agora há uma chance de corrigir isso. Como novas missões estão sendo planejadas para continuar o trabalho da Cassini, a Agência Espacial Europeia está atualmente planejando uma missão que deve ser lançada em 2042. Espera-se que ela chegue ao sistema de Saturno em 2053, e é possível que haja um pouso em Encélado em 2058, e é assustador pensar nisso, porque agora já sabemos que quase todos os ingredientes para a vida estão em Encélado. Então, a próxima pergunta é esta: o que será que vamos encontrar debaixo do gelo dele? Mas não precisamos esperar tanto tempo para conseguir algumas respostas sobre as luas geladas. Porque, atualmente, a missão Jupiter Ice Moons Explorer, ou missão JUICA, já está a caminho de Júpiter. Espera-se que ela chegue lá em 2031 para estudar Calisto, Europa e Ganimedes. O principal objetivo dela é descobrir como se formam mundos habitáveis ao redor dos gigantes gasosos. Existem outras missões propostas para as luas de Saturno. Uma delas é a missão Dragonfly para Titã. E pela primeira vez na história da exploração de satélites naturais, eles vão usar um drone para explorar a Lua. Há uma missão privada proposta, chamada também de Breakthrough Enceladus, mesmo que esse projeto pareça estar sem novidades por enquanto. Mas um dos conceitos mais malucos é o Enceladus Explorer Project do Centro Aeroespacial Alemão. Eles planejam enviar uma toupeira de gelo movida a energia nuclear? Sim, uma máquina de verdade que derrete o gelo enquanto lentamente se aprofunda na crosta da Lua. É como uma toupeira robótica que vai cavar para baixo do gelo para procurar diretamente sinais de vida. E se ao menos uma dessas missões futuras encontrar até mesmo um simples processo de protovida fora da zona habitável tradicional, nossa visão sobre a vida no universo vai mudar.
porque pode ser que a vida não seja rara. Pode ser que existam muitos lugares na galáxia capazes de sustentá-la. Tem uma frase de Jeremy England que os cientistas costumam lembrar com frequência. De acordo com Jeremy England, quando há um agrupamento aleatório de átomos e ele recebe energia suficiente por um longo período de tempo, não é tão surpreendente se eventualmente surgir vida. E talvez seja exatamente isso que está acontecendo em Encélado. É possível que os cientistas não tenham visto as plumas nas antigas imagens da Voyager, porque eles ainda não sabiam o que deveriam procurar. Mas agora nós já sabemos. E por causa disso, é quase certo que ainda há muitas descobertas esperando por nós. Talvez até agora ainda existam segredos escondidos nos antigos dados da Cassini que ainda não descobrimos. E à medida que o tempo passa, uma coisa fica cada vez mais clara. Aquela pequena lua, que antes pensávamos ser apenas uma simples rocha gelada, pode ser um dos lugares mais importantes na busca por vida fora da Terra.